Um casal angustiado apareceu diante das câmeras, compartilhou suas preocupações e pediu ao público ajuda para encontrar sua filha. Esses apelos foram feitos por Karina Demarco e seu parceiro Lucas Gomes, a mãe e o padrasto da menina de 12 anos Florencia Demarco, no dia seguinte ao relato de seu desaparecimento. No entanto, após alguns dias, a situação tomou um rumo inesperado. Revelou-se que por trás da fachada dos pais preocupados havia uma história familiar complicada. Segundo informações surgidas, Florência tinha dificuldades em seu relacionamento com o padrasto há bastante tempo, e sua mãe, que deveria cuidar e proteger a filha, estava envolvida nessa situação difícil. Florência Demarco nasceu em 6 de janeiro de 2005 em Mendoza, uma das grandes cidades do oeste da Argentina. Sabe-se apenas que seu pai deixou a família antes mesmo do nascimento de Florência. A mãe de Florência, Karina Demarco, cresceu em uma família numerosa com 11 filhos. Na sua juventude, Karina enfrentou uma situação difícil. Sua mãe deixou a família por motivos desconhecidos. Consequentemente, Karina teve que assumir a responsabilidade por seus irmãos mais novos, enquanto seu pai trabalhava muito para sustentar a família. Possivelmente, essa responsabilidade precoce contribuiu para que Karina se tornasse mãe aos 16 anos. Apesar da falta de apoio do pai da criança, Karina não ficou sozinha. Seus irmãos mais velhos e seu pai a apoiaram amplamente nessa situação difícil. Karina esforçou-se para encontrar trabalho, mas a falta de uma boa educação limitou suas possibilidades. Consequentemente, ela foi forçada a trabalhar como vendedora e em outras posições não qualificadas para sustentar a si mesma e a filha. Aos 20 anos, quando Florência tinha 2 anos, um novo homem entrou na vida de Karina. Era Lucas Gomes, de 21 anos, da cidade de Palmira, que trabalhava na empresa familiar de venda de doces. O relacionamento deles desenvolveu-se rapidamente e logo Karina descobriu sua segunda gravidez. Após essa notícia, o jovem casal decidiu morar juntos na casa do pai de Karina. Em 2008, nasceu o primeiro filho do casal e 6 anos depois, em 2014, o segundo nasceu. Com o nascimento do filho mais novo, a família enfrentou dificuldades financeiras. Agora, junto com Florência, eles tinham que cuidar de 3 crianças. Além disso, eles moravam na casa do pai de Karina, que originalmente havia sido projetada para uma família grande. Com o tempo, ficou claro que o espaço de moradia não era mais suficiente para uma vida confortável de todos os membros da família. Os motivos para a mudança da família para São Luís permanecem obscuros. Uma versão afirma que essa decisão estava ligada à falta de espaço habitacional. Outras fontes apontam para divergências entre Karina e seu pai, que surgiram devido a supostos maus tratos a Florência em sua primeira infância. Até setembro de 2016, a família havia se estabelecido em São Luís. Eles ganhavam a vida vendendo produtos que o pai de Lucas enviava de Palmira. Com o tempo, parecia que a família estava se adaptando ao novo local de residência. No entanto, Florência, que naquela época tinha 12 anos, tinha dificuldades para se adaptar. Ela frequentemente dizia que sentia falta de seu avô materno e de seus amigos em Mendoza, e manifestava repetidamente o desejo de voltar. Pessoas ao redor descreviam Florência como uma menina quieta e reservada. Embora tal comportamento pudesse ser interpretado como dificuldades de adaptação ou expressão da puberdade, mais tarde ficou claro que a situação real era muito mais séria. Infelizmente, as oportunidades de ajuda oportuna para Florência já haviam sido perdidas quando a verdadeira situação veio à tona. Isso ressalta na importância de prestar atenção às mudanças de comportamento em crianças e adolescentes. Em 22 de março de 2017, a cidade ficou alarmada com a notícia do desaparecimento de Florência. Lucas,
o padrasto da menina, entrou em contato com as autoridades policiais com um relatório de pessoa desaparecida. Segundo o relato de Lucas, ele levou Florencia à escola naquela manhã. De acordo com suas palavras, a menina saiu do carro e perguntou a um dos professores sobre a aula. Depois de receber uma confirmação, Florencia, como Lucas afirmou, entrou no prédio da escola, acenou para ele em despedida e então ele foi para o trabalho. Lucas relatou que quando chegou ao meio-dia para buscar Florência, notou que todos os alunos estavam saindo da escola, mas Florência não estava entre eles, o que o preocupou. Segundo suas declarações, ele procurou a diretora da escola para obter explicações. Em sua declaração, ele afirmou que a diretora, após verificar o registro de presença, informou-lhe que Florência não havia participado das aulas naquele dia. Lucas informou à polícia que havia perguntado aos colegas de classe de Florência, mas ninguém a tinha visto, o que o levou a procurar as autoridades policiais. Quando perguntado sobre a mãe da menina, ele explicou que Karina estava na maternidade após o nascimento de sua filha no dia anterior e que ele havia assumido temporariamente o cuidado das crianças. Ele supôs que Florência poderia ter ido para Mendoza visitar o avô, de quem sentia muita falta. No entanto, essa versão não foi confirmada após um telefonema com o avô. Iniciaram-se amplas operações de busca com a participação não apenas da polícia, mas também de moradores locais, colegas e professores de Florência. Embora Lucas estivesse participando ativamente das buscas e demonstrasse grande preocupação, seu status como a última pessoa que viu Florência chamou a atenção dos investigadores. A prioridade das autoridades continuou sendo a busca pela menina. Grupos de busca foram organizados para investigar diferentes bairros da cidade. No mesmo dia, surgiu a primeira pista. Uma moradora encontrou uma mochila que supostamente pertencia a Florência em um campo aberto perto de sua casa. Na mochila, foi encontrado um caderno com o número de telefone de Karina. A mulher que encontrou a mochila contatou Karina e então entregou o achado às autoridades. Na investigação do conteúdo da mochila, os investigadores descobriram, além dos materiais escolares usuais de Florência, um dicionário com as palavras vara, laço e levar marcadas. Essa descoberta chamou a atenção especial dos investigadores. Na operação de busca participaram mais de 200 agentes das forças de segurança de diferentes departamentos, incluindo o uso de cães farejadores. Eles examinaram cuidadosamente o campo aberto onde a mochila foi encontrada e as áreas adjacentes, mas não encontraram mais vestígios de Florência. No entanto, durante a busca foi encontrada uma câmera de vigilância nas proximidades. As gravações dessa câmera foram apreendidas na delegacia para análise. A subsequente análise desse material de vídeo desempenhou um papel crucial no desenvolvimento posterior das investigações. Enquanto a busca por Florência continuava, Lucas e Karina apareceram várias vezes diante da imprensa. Lucas demonstrou fortes emoções durante essas aparições. Karina expressou esperança por um desfecho feliz e observou que Florência não tinha o hábito de fugir de casa. Após mais de 35 horas de procura, o grupo de busca deslocou-se na noite de 23 de março para a região de Aladilo, cerca de 60 quilômetros de São Luís, onde moradores relataram uma descoberta suspeita sob uma ponte. No local, especialistas conduziram uma investigação minuciosa. Devido à difícil acessibilidade do local, foi necessário chamar os bombeiros para garantir um acesso seguro aos peritos. O médico legista Ricardo Torres liderou a investigação da cena. Uma investigação preliminar sugeriu que o objeto encontrado poderia ter caído da altura da ponte, mas a queda foi impedida por um afloramento rochoso. Diversas amostras foram coletadas para análises laboratoriais. Após a investigação, o objeto encontrado foi levado para uma instituição médica especializada para exame adicional. No local, foi determinado que a descoberta estava relacionada à Florência.
No decorrer das investigações, todas as evidências apontaram para um suspeito: Lucas. Descobriu-se que suas declarações sobre o desaparecimento de Florência não correspondiam à verdade. A administração escolar, professores, pais e colegas não confirmaram a presença de Florência na escola naquele dia. Câmeras de vigilância nas proximidades da escola registraram o carro de Lucas na manhã de 22 de março, mas não mostraram Florência saindo do veículo. Imagens adicionais de câmeras na estrada com pedágio perto do local onde Florência foi encontrada mostraram o carro de Lucas passando. 2 pescadores no reservatório de Saladilo relataram ter visto um carro preto suspeito com pneus esportivos e uma pessoa, cuja descrição correspondia a Lucas, realizando ações estranhas na ponte. A testemunha Santiago Alvarez declarou que decidiram informar a polícia após verem algo incomum sob a ponte. Essas evidências levaram à prisão de Lucas como principal suspeito. Durante a busca na casa, peritos descobriram, apesar de uma limpeza minuciosa, manchas suspeitas no banheiro com a ajuda de luz UV, que, segundo eles, poderiam estar relacionadas à Florência. Essas descobertas minaram seriamente a imagem do padrasto atencioso que Lucas tentava passar para a mídia. Na investigação posterior do carro de Lucas, os peritos encontraram no porta-malas peças de roupa que provavelmente pertenciam à Florência, além de vestígios que, segundo dados preliminares, correspondiam ao material biológico dela. Diante das evidências coletadas, Lucas foi levado a julgamento. Ele compareceu perante a juíza Virgínia Palácios acompanhado por reforço de segurança. Após uma sessão de 1h30, Lucas exerceu seu direito de permanecer em silêncio. A juíza ordenou seu retorno à detenção provisória por 48 horas, até que seu status processual fosse decidido. Os resultados da investigação forense não apenas confirmaram as suspeitas contra Lucas, mas também revelaram a difícil situação em que Florência se encontrava. Descobriu-se que Florência não enfrentou problemas apenas no dia da tragédia, mas também por um longo período antes disso. Os resultados do exame médico mostraram que Florência esteve, por um longo período, em uma situação extremamente difícil. Os peritos descobriram sinais que indicavam que Florência foi tratada inadequadamente por um período prolongado, possivelmente meses ou até anos. Os especialistas constataram que o estado físico de Florência não correspondia à sua idade. Foram encontradas marcas em seu corpo que indicavam tentativas de autodefesa. O laudo médico confirmou que a causa do trágico desfecho foi a interrupção do suprimento de ar. Lesões graves foram encontradas no pescoço de Florência. Segundo os especialistas, Florência passou por um período difícil pouco antes de seu falecimento. A investigação também revelou o momento aproximado do incidente, entre 30 e 32 horas antes da descoberta de Florência. Suspeita-se que isso ocorreu na madrugada de 22 de março, após a mãe de Florência ter ido para a maternidade. Com o passar do tempo, as investigações trouxeram à luz novos detalhes dessa trágica história. A análise do telefone de Lucas mostrou que nos 3 dias de 19 a 22 de março, ele acessou várias vezes sites com conteúdo inadequado. Informações importantes, que faltavam para uma visão completa, foram fornecidas pelo meio-irmão de 9 anos de Florência. Ele relatou que o pai levou ele e o irmão mais novo à escola em 22 de março, enquanto Florência estava sentada no banco do carona. Segundo o garoto, a irmã não falava e estava sentada imóvel com a cabeça baixa. Lucas explicou às crianças que ela dormia profundamente devido ao cansaço. Esses depoimentos coincidiram com os resultados do exame médico sobre o momento da tragédia. Eles também apontaram para o comportamento extremamente preocupante de Lucas, que aparentemente não estava preocupado em transportar seus filhos na proximidade imediata da irmã que estava em estado crítico. No dia 25 de março,
Após a decisão da juíza Virgínia Palacios, Florência foi transferida para Mendoza, sua cidade natal, para a qual tanto queria voltar. Durante a cerimônia de despedida, Karina deu uma entrevista na qual compartilhou informações preocupantes que recebera de seu filho sobre o pai dele. Neste momento difícil, Karina apresentou-se aos meios de comunicação com uma atitude diferente em relação ao seu parceiro. Suas palavras agora soavam como uma acusação. Em novas declarações, ela descreveu Lucas como um homem com sérios problemas. Karina relatou casos de conflitos familiares e admitiu que tinha medo de seu marido. Segundo suas palavras, o homem com quem vivia e com quem criava 3 filhos em comum apresentava um comportamento extremamente agressivo. Karina também relatou casos de consumo de substâncias proibidas por Lucas e suas tentativas de envolver membros da família. Ela lembrou-se de um incidente com uma pizza, após o qual ela e as crianças se sentiram mal. Na mesma noite, Florência contou-lhe sobre um incidente desagradável com Lucas, e na manhã seguinte, Karina notou uma marca no rosto da filha. Lucas explicou que supostamente a impediu quando ela estava pulando na cama. Enquanto os parentes de Florência se despediam dela, o juiz responsável tomou a decisão de colocar Lucas em prisão preventiva. Foram feitas acusações graves contra ele, e ele foi transferido para uma instituição de regime fechado até o julgamento. Apesar das alegações de Karina sobre seu desconhecimento das ações de Lucas, ela também ficou sob o foco da justiça após a publicação dos resultados da investigação. Os investigadores começaram a examinar minuciosamente o relacionamento do casal para determinar o papel de Karina nos acontecimentos. Um dos elementos da investigação foi a análise das redes sociais. Chamou a atenção uma postagem de Karina: "Cuide do seu parceiro. Crianças vão embora, amigos envelhecem, o dinheiro acaba e só resta o seu marido." A análise das comunicações, chamadas, mensagens de texto e gravações de áudio, tornou-se o fator-chave que levou o juiz a emitir um mandado de prisão contra Karina como possível cúmplice. A probabilidade de que Karina não estivesse informada sobre a situação de sua filha diminuiu quando testemunhas começaram a falar sobre isso. Essas novas circunstâncias complicaram consideravelmente o caso e colocaram em dúvida as declarações originais de Karina. A mãe de Lucas informou ao tribunal sobre o comportamento inadequado de Karina em relação a Florência e apontou peculiaridades em sua interação. Ela expressou preocupações sobre Karina instruir sua filha a levar roupas para Lucas durante seu banho. O avô de Florência também compartilhou informações apontando o desconforto de sua neta no ambiente doméstico e seus pedidos repetidos para ir morar com ele. Os vizinhos notaram que Florência frequentemente ficava do lado de fora quando os outros iam para casa jantar. Um morador contou à mídia que Florência aparentemente evitava voltar para casa e contava aos amigos sobre seus temores. Também houve relatos de casos de tratamento inadequado de Karina com sua filha em público, mas os vizinhos não informaram as autoridades por medo de consequências. Os professores da escola em Mendoza que Florência frequentava provavelmente também estavam informados sobre a situação. Isso é evidenciado por uma gravação de áudio de um chat de professores, na qual uma delas menciona a confissão de Florência sobre o comportamento inadequado de seu padrasto. Esta informação foi encaminhada anonimamente à polícia. Em seu depoimento, a professora afirmou que, após a confissão de Florência, entrou em contato com Karina. No entanto, a mãe chamou sua filha de mentirosa e defendeu seu parceiro, alegando que ele era um bom pai e que as acusações de Florência estavam relacionadas à sua falta de vontade de ir à escola. As evidências acumuladas levaram à prisão de Karina no dia 4 de abril. Ela foi acusada de cumplicidade em um crime grave. No dia seguinte, Karina compareceu ao tribunal para depor, mas por conselho de seu advogado, exerceu seu direito de permanecer em silêncio.
O promotor Esteban Roth declarou que, diante das evidências apresentadas, era difícil imaginar que Karina não estivesse informada sobre os acontecimentos na família. No início de maio, os investigadores receberam uma prova adicional importante. A análise do material biológico encontrado na investigação confirmou sua origem em Lucas. Isso se tornou mais um argumento sério que confirmou a participação de Lucas na tragédia de Florência. No momento em que os resultados da análise chegaram, tornou-se conhecido que Lucas não estava mais vivo no local de sua detenção. Em 11 de maio, o diretor da instituição confirmou essa informação. Segundo seus relatos, Lucas foi encontrado em estado crítico em sua cela. Presume-se que ele tenha usado o cabo de um telefone da prisão. O exame médico confirmou que se tratava de uma saída voluntária. Foi relatado que Lucas estava alojado em uma cela individual devido a ameaças de outros detentos. Embora a principal pessoa do caso não tenha comparecido ao tribunal, Karina foi punida. O processo judicial contra ela começou em 8 de abril de 2019. Em 23 de abril de 2019, a 30 anos de idade, Karina Demarco foi considerada culpada e condenada a 18 anos de prisão. No caso de Florência, apenas sua mãe foi responsabilizada, que não foi capaz de cuidar adequadamente de sua filha. No entanto, observa-se que o avô materno, os pais de Lucas, professores e vizinhos também estavam informados sobre a situação, mas não agiram. Possivelmente, Florência poderia ter sido salva se um deles tivesse falado. As últimas informações sobre Karina indicam que ela iniciou um relacionamento em 2021 com alguém que conheceu na prisão. Nos 5 anos na prisão, ela não mencionou Florência uma única vez. Com seus outros 3 filhos, ela mantém contato por telefone, já que eles raramente a visitam. Atualmente, as crianças vivem com a tia e a avó paternas em Mendoza,